Vamos começar agora com uma entrevista para lá de bombástica, né? Eu penso, porque vai ser o futuro da advocacia, no meu ver. E então, muita gente já deve estar curioso pensando, nossa, o que de repente a gente vai conversar de diferente sobre o direito? Então, tantas coisas, né, pessoal, que a gente está passando pelo governo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora vai vir a reforma tributária. Também a gente está passando pela crise até dos serviços, né, que algumas profissões, muitos estão colocando, acho que essa profissão não vai existir mais, como é que vai ficar o direito, a própria contabilidade, que é meu ramo, né? Então, como é um canal de empreendedorismo, a gente quer trazer sempre novidades para vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo de hoje, que a gente está iniciando após as nossas férias, né, vai ser muito importante. Então, quero apresentar para vocês a advogada trabalhista e civil, a Ana Luísa Paniagua Etialuz. Ela é mediadora privada também, especialista em mediação de negócios, especialista em psicologia jurídica pela IMED e também ela fez a formação dela em direito colaborativo nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Então vocês estão vendo que a minha entrevistada não é pouca coisa. Mas antes de a gente adentrar nessa parte tão interessante do direito colaborativo, que é o foco, né, da nossa entrevista hoje, né, doutora Ana? Eu queria um pouquinho, já que é empreendedorismo, eu quero saber de ti um resuminho assim dessa tua vida profissional e como que tu chegou a esse direito colaborativo, essa repaginação toda da tua carreira. Bom, Cláudia, muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. É um prazer estar aqui contigo, com o teu público, que a julgar pela qualidade do teu trabalho, pela tua expressão, deve ser um público cativo e aumentando ainda. Então é uma honra estar aqui contigo, com o Henrico, que está na produção. Muito obrigada pelo convite, pelo apoio. Eu só tenho que fazer um reparo, porque eu tenho origem basca, e quando tu fala uma entrevista bombástica, isso pode parecer, né, pode gerar uma certa apreensão no teu público. Então, brincadeiras à parte, para te resumir aqui, porque eu sei que o tempo é precioso, eu acho que eu sou advogada desde o tempo em que eu podia dizer abertamente o número da minha OAB. Brincando, eu comecei a advogar há 35 anos, eu estou formada, mas eu comecei a advogar a prática do direito 1 ano e pouco antes da formatura, quando naquele então os estagiários de direito podiam fazer audiências trabalhistas iniciais, né, na Justiça do Trabalho. Então eu tive esta possibilidade, todos aqueles, né, que também da minha geração tiveram essa possibilidade de aprendizado. Hoje, infelizmente, há uma grande restrição aos estagiários nesse sentido. Foi uma vivência muito rica. Eu, então, comecei com contencioso trabalhista, mas fiz as duas áreas. Comecei como advogada estagiária no escritório que atendia os dois segmentos, área civil e trabalhista. Fazia as audiências trabalhistas, mas também fazia controle e atendimento dos processos cíveis. E essa foi basicamente a minha trajetória até pouco tempo atrás. Tive um escritório também que atendeu o segmento da área do consumidor, quando houve aquele boom, né, de demandas revisionais. Nós atendíamos financeira, banco, que bom, né? As recuperadoras de crédito. Durante 10 anos aproximadamente eu fui terceirizada do Banco do Brasil, também fui um dos escritórios individuais que tinham mais demandas do banco, tinha uma relação muito próxima com o banco, né? Até hoje guardo grandes amigos desse relacionamento. E mais recentemente, vamos dizer assim, na última década, eu tenho uma sociedade com 2 colegas, onde nós temos o Dr. Carlos Germano Thyssen Filho e o Dr. Maurício Castro. E nós temos o que os paulistas gostam muito de dizer, né? Nós temos um escritório boutique. Eu acho muito chique isso, dizer escritório boutique, mas a gente atende, né, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, com mais ênfase na área empresarial.
Respondendo a tua segunda, ou a tua pergunta de como é que deu essa virada, o que eu fui fazer, né? O que eu fui fazer, o que é o direito colaborativo, alguém que só faz contencioso, né? Então, eu acho que eu comentei para vocês aqui nos bastidores que em 2010, eu publiquei um livro relacionado à minha origem, né? Que eu tenho, como disse, a origem basca. Esse livro foi todo um êxito e eu passei a juntar as pessoas, passei a intermediar e fazer relações internacionais, juntei os bascos, vamos dizer aqui, de origem, né? Criamos uma comunidade basca que passou a ser um case de referência para os próprios bascos. Fomos muito exitosos nesse projeto e claro, eu internamente comecei a viver um conflito. Eu juntava gente, que me dá um prazer enorme, mas eu exercia uma profissão e exerço uma profissão que não é convergente, ela é divergente, né? No contencioso, seja civil, seja trabalhista, eu tô trabalhando o quê? Eu estou trabalhando uma contenda, uma lide, que é uma pretensão resistida, né? Tecnicamente traduzindo. Eu estou, então, fomentando, através de um processo judicial, o quê? O conflito, que é o que tradicionalmente é o ganha-pão dos advogados que fazem contencioso. E passei internamente por esses questionamentos, comecei a fazer buscas e eu não queria fazer, por exemplo, uma especialização em processo, ou fazer especialização em processo civil novo, que depois veio mudança de código, ou fazer especialização em processo do trabalho. Eu queria pensar de outra maneira. E aí eu fui para psicologia jurídica, e da psicologia jurídica, então, eu me desloquei para mediação, acabei fazendo a formação em mediação privada, e a minha primeira experiência foi justamente uma mediação internacional entre um empreendedor aqui do estado e um empreendedor basco, né, que estavam tendo problemas de comunicação, e eu consegui exitosamente recompor esse relacionamento. Então, comecei a aprofundar os meus estudos nisso. Tenho trabalhado com mediação como advogada em mediação, e os advogados precisam entender que é uma ferramenta cada vez mais importante, e parti para o direito colaborativo. Tenho procurado me aprofundar também como uma outra ferramenta à disposição dos advogados nessa dinâmica que a gente está vivendo, que é não a busca do conflito, senão exatamente o oposto do que nós somos formados, né? É a busca do consenso. O direito colaborativo estrito sensu, eu não estou falando de direito colaborativo no conceito de vamos colaborar. Sim. O direito colaborativo estrito sensu é uma ferramenta, uma metodologia, né? Um meio de solução alternativa de conflito, através do qual os advogados, as partes e seus advogados, né, colaboram entre si com o objetivo de encontrar uma solução consensual. Aí os advogados que estão me assistindo vão dizer, bom, isso eu faço sempre, quando eu negocio um acordo. Sim, isso a gente faz desde que a gente começa a advogar. A gente tenta fazer isso, a gente faz no judiciário, nas audiências, mas a gente não faz isso se desincompatibilizando antecipadamente do processo, que é o que acontece com o direito colaborativo. A primeira coisa que você, quando me contratar para fazer um direito colaborativo, que eu como advogada vou fazer, é assinar uma cláusula onde eu me desincompatibilizo, é a chamada cláusula de retirada do meu patrocínio em juízo. Eu não vou ser tua advogada judicial se nós não chegarmos a um acordo. Entendi. Porque o processo colaborativo, ele tem essa premissa, a evitação do litígio, né? Porque o objetivo é o acordo, né? Ele é voluntário e ele é confidencial. E da análise que eu tenho feito sobre esses mecanismos, eu entendo que a soma da cláusula de retirada com a confidencialidade faz com que as partes se sintam aliviadas e protegidas, porque elas não estão sob a ameaça do litígio.
aqueles 2 advogados que estão ali não vão advogar em juízo. Sim. E não vão poder compartilhar aquelas informações confidenciais que vão ser objeto dessa negociação. O que eles exigem como critério, né, para o direito colaborativo? Ele é um procedimento extrajudicial, é quase um processo, só que fora do judiciário. E esse processo, essa dinâmica, é criada pelas partes junto com os advogados. Mas a exigência nos padrões norte-americanos, que eu tive a oportunidade de vivenciar, é que esse procedimento seja materializado através de um acordo escrito. O acordo escrito, com as regras próprias do processo colaborativo, que eu não teria condições de te explicar agora, porque são várias. Sim. Ele é condição para que tanto os advogados quanto as partes se sintam seguras nesse ambiente, porque ele é fora do judiciário. Então, fundamentalmente, os protagonistas nesse processo, e esse é o novo papel do advogado. O advogado tem que entender que as novas dinâmicas alternativas ao processo judicial, elas crescem e elas são baseadas na autonomia da vontade. Se elas são baseadas na autonomia da vontade, a autonomia da vontade não é nossa, dos advogados, e sim das partes. Então, nesses ambientes, tanto da mediação quanto do direito colaborativo, o protagonismo não é nosso, não é dos advogados, é das partes. Por isso, são importantes as ferramentas nas quais nós temos esse treinamento, né? Que são de natureza, vamos dizer assim, mais sensível. Não é em cima da dura lex, sed lex, né? Senão em cima do movimento que cresce muito grande, que cresce em acompanhamento a essas ferramentas e a essas metodologias, que é o direito holístico. O direito holístico, ele tem por foco o ser humano, né, na sua concepção integral, holístico. Sim. E os reflexos, né, os seus efeitos, e as repercussões, né, daquela pessoa no meio ambiente. Se tu transpõe isso para dentro das empresas, né, tu vai entrar na linha do chamado capitalismo consciente, mas aí nós vamos falar disso outra hora, porque senão eu não vou terminar a entrevista. Então eu estou encantada com isso. Eu estou uma entusiasta dessas novas metodologias. Cada vez que eu estudo, eu acho que realmente é um exercício de humanidade com lógica, né? O que está por trás da mediação, que os advogados têm muito preconceito com a mediação, depois se tu me der a oportunidade eu vou te explicar por quê. A mediação e o direito colaborativo, para que os teus ouvintes entendam, elas são formas autocompositivas, né? Quem chega a uma composição são as partes, que nem a conciliação, né? Elas são autocompositivas. Existem 3 formas de solução de conflitos: a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição, que não tem a ver com escolha sexual. Já vou deixar claro. A autotutela é quando a gente sai na marra, né? No Brasil a gente ainda tem isso com a legítima defesa. É uma hipótese de autotutela. Né? A autocomposição, então, como eu estava dizendo, é quando as partes chegam a uma composição sem que alguém determine. Elas, por sua própria vontade, chegam a um consenso. Nesse conceito de autocomposição está a mediação e está o direito colaborativo. Heterocomposição é a tradição do Poder Judiciário. Hétero é quando um terceiro, alheio ao conflito, diz como é que o conflito vai terminar. É o caso do Poder Judiciário, através da figura do juiz, através de uma sentença, ou a arbitragem, que é vamos dizer assim, é um meio do caminho entre a autocomposição e a heterocomposição, porque eu posso escolher a arbitragem, é uma jurisdição privada, então eu tenho aqui uma autonomia de vontade para escolher
a arbitragem, mas o exercício da arbitragem propriamente dito é considerado heterocomposição porque um terceiro, né, um árbitro, vai dizer, né, como vai terminar aquele conflito. É bem interessante, porque eu tô cheia de perguntas, né, sobre isso. Uma tu já solucionou para mim, inclusive nos bastidores, né, mas eu ia te provocar agora para falar para os nossos ouvintes, mas tu já explicou bem direitinho para nós sobre essa diferenciação da mediação e arbitragem com o direito colaborativo, né, a gente já entendeu que é bem diferente, né. Tem algumas premissas, né, que se assemelham, mas é diferente o norte, né, o que vai nortear. Aí a outra pergunta é assim, o direito colaborativo, então, vão ter 2 advogados, né, de cada parte. Ou mais, se forem mais partes. Ou mais partes. E é só o advogado vai ter uma chance, vamos supor, para ter um perito, sim, contábil ou engenheiro, conforme a demanda? Exatamente. Isso vai depender. Aliás, eu acho importante falar sobre isso, porque talvez alguns dos teus telespectadores, é assim que a gente chama, ainda, porque a coisa está tão moderna que dos teus seguidores, isso, eu acho que aí sim fica melhor. Eu sou, né, não posso ficar tão antiga assim. Então, alguns dos teus seguidores, né, a gente estava falando do direito colaborativo, é possível que eles já tenham ouvido falar na expressão práticas colaborativas. No Brasil existe muito atrelada ao direito de família, onde então grupos multidisciplinares, né, advogados, psicólogos, assistentes sociais, coaches, trabalham, né, nesse universo do direito de família para tentar chegar a uma composição. Tá? E o direito colaborativo, tanto quanto a mediação, ele vem desse universo do direito de família, que trata com as questões mais sensíveis. O que eles entenderam a partir dessas experiências? Que essas questões mais sensíveis, elas existem em todas as áreas, ou quase todas as áreas do direito, onde existem direitos disponíveis e possíveis, portanto, de serem objeto de uma negociação, de uma transação, vamos dizer assim. E eles então passaram, a partir das experiências em direito de família, a transpor isso para a área dos negócios, para a área civil, né? E hoje se trabalha o direito colaborativo estrito sensu, que eu mencionei no início, com o direito societário, dentro da relação dos sócios, na planejamento sucessório. Empresa familiar, então, é maravilhoso de trabalhar, né? Relação de construtor, empreiteira, contratos de locação, contratos de trabalho. Para que tu tenhas ideia, até ganhou um prêmio de inovação em contratos conscientes, que depois eu te complemento, um contrato de trabalho feito na Austrália em quadrinhos, né, para trabalhadores aborígenes, se não me falha a memória, que tinham algumas dificuldades de alfabetização e de compreensão, então fizeram um contrato de trabalho em quadrinhos, né, de modo que ali está bem clara as obrigações, né, e o desenvolvimento da atividade não tem erro, não foi induzido em erro, né, não houve supremacia do capital sobre o trabalho, né, tem a clareza do que está contratando e do que vai praticar. Eu achei genial, por isso ganhou um prêmio de inovação. Mas o direito colaborativo, voltando, ele permite aquilo que as partes decidirem. Então, se a gente está aqui, por exemplo, negociando uma questão societária, eu acho esse exemplo interessante, porque foi o case em que nós trabalhamos, né, na minha formação, foi uma empresa familiar, uma sociedade onde o pai tinha 50% e cada filho 25%, e começou a haver o conflito. Então, se trabalhou cada um dos sócios com o seu advogado, na forma de colaborativa, onde os advogados renunciam, né? E isso serve para quê? Porque o conflito inicia e termina e ninguém fica sabendo do conflito, porque ele está sob confidencialidade
Isso não abala a imagem de ninguém, não abala a estrutura da empresa com seus fornecedores, com seus consumidores e com seus empregados. E é rigoroso o tratamento da confidencialidade. E num determinado ponto, então, as partes chegam à conclusão de que havia necessidade de um levantamento contábil. Então as partes concordam em chamar um perito único, dividem o custo desse perito, que faz então um levantamento contábil, como uma forma técnico-científica de apoiar as tomadas de decisões dentro do processo colaborativo. A condição para que esse perito participe do processo colaborativo é a mesma condição dada aos advogados. Ele tem que assinar um termo de confidencialidade e uma cláusula de retirada de que ele não vai poder ser assistente técnico de nenhuma das partes, dar parecer ou laudo ou ser testemunha de qualquer delas, caso elas não cheguem a um acordo naquele assunto específico. E o mesmo se aplica aos advogados. Interessante.